Estamos num tempo realmente especial, queridos, em que temos sido despertados para esta palavra, de nos movermos realmente na direção de uma vida plena, de uma vida abundante. O nosso Deus é o Deus de toda suficiência, diga toda suficiência. Toda suficiência. Mas o que significa suficiência? Suficiência significa ter o necessário. Ter o necessário. É satisfazer as suas necessidades. É ter o necessário. Isso é suficiência. E o nosso Deus é um Deus de toda suficiência. Significa que não vai faltar nada na sua vida. Amém? Não vai faltar. Porque é o seu Deus, é o seu Pai, que é o Deus de toda suficiência. Mas Ele também é um Deus de toda abundância. E abundância é mais do que suficiência. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Abundância é entrar numa outra esfera, é viver um outro nível, que você não tem só o suficiente para você, mas você tem a capacidade, você tem disposição, você tem recursos para abençoar outras pessoas e abençoar a obra de Deus. E é nesse nível que Deus está nos levando através dessa série, amém? A sua vida vai ser diferente a partir dessa série. Depois desses 40 dias, e o apóstolo já soltou algumas palavras proféticas aqui, né? De que a nossa vida ia mudar, colocou uns períodos aí. Mas eu digo para você, depois desses 40 dias, um milagre vai ser derramado na sua vida. Amém? Alguns creram mais do que os outros aí. Eu vou te dar a segunda chance. Depois desses 40 dias, um milagre vai ser derramado na sua vida. Aleluia! E é para a glória dele. Para a glória de Deus. Eu não posso começar a falar da série sem falar do livro. Gente, o livro tem impactado a minha vida. Eu ainda não terminei, porque eu tô devorando, eu estou, ruminando, eu estou me alimentando dele. Ontem eu falei na aula da liderança avançada, que eu leio o livro orando, né? Eu estou orando esse livro. Na verdade, eu estou orando, cada palavra, cada página, falando, Deus, faça isso, faça disso uma realidade na minha vida. Que isso realmente faça parte de mim. Porque, queridos, a vida financeira é um dos problemas que mais atinge a família, que mais perturba. Estava conversando com a minha esposa hoje, talvez as mulheres não entendam o tamanho do significado de ter paz em relação a finanças. Porque os homens, eles são realmente, até as mulheres que trabalham, têm mais paz do que o homem que não trabalha. Porque o homem não consegue administrar isso. O homem tem uma raiz materialista muito forte. E realmente a vida financeira, ela abala o coração, a mente do homem. E se não tomar cuidado, ele entra numa rota de destruição e de equívoco. Então é preciso que o homem entenda a importância de receber completamente cura. E quando eu falo homem, também eu falo família, né? Falo as mulheres que também se preocupam, mas eu digo no geral, né? As mulheres também se preocupam, mas os homens não dormem à noite, perde o sono, fica indisposto, perde a fome, fica chateado com a mulher, não consegue curtir um momento legal, um momento de prazer, fica com a cara emburrada, vai para uma festa com a cara emburrada, né? Por quê? Porque as coisas não estão bem financeiramente. E justamente sobre isso que essa série trata. Trazer uma cura sobre nós, trazer uma libertação. Quando, eu vou confessar para vocês um pecado meu. Quando falou dessa série, 40 dias ministrando sobre oferta, eu falei, meu Deus, vai ser um negócio, né? Porque às vezes é complicado para nós, ainda que hoje a gente viva esse princípio, mas você falar, você parece que vai se tornar maçante,
vai se tornar chato, vai se tornar repetitivo. E eu entendi completamente agora, totalmente agora, o fundamento, agora não, desde o começo, né? Que realmente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver de você ficar, de querer fazer você ofertar mais, ou pensar, não. A questão é o coração, diga o coração. O teu coração tem que estar no reino de Deus. E quando o seu coração estiver no reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente não procura coisas, a gente procura o reino. Quando a gente procura coisas, a gente sofre, a gente se desespera, a gente se angustia. Mas quando a gente procura o reino, a gente tem paz, a gente tem alegria e as coisas vêm porque Deus acrescenta. Amém? Então tudo aquilo que você precisa, e muito mais do que você precisa, Deus vai te dar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler, colocar aí na tela, Lucas capítulo 16, do versículos 9 a 13. A primeira ministração dessa série, nós falamos do princípio do coração, né? Tudo sobre o coração. Diga, é tudo sobre o coração. Na segunda ministração, nós falamos da prova. A prova é porque Deus está sempre permitindo que nós sejamos testados em finanças. Diariamente você é testado em finanças. Mensalmente você é testado em finanças. E o dízimo é o teu compromisso com Deus, com o reino. É nessa hora que você é testado. Quando você vai dizimar, quando você vai entregar o seu dízimo, quando você vai ofertar, você é testado. Há um teste no seu coração para saber onde está o seu coração. Se o seu coração está na sua conta bancária, nos seus investimentos, nas suas dívidas, nas suas preocupações, ou se o seu coração está em Deus. Se o seu coração está em Deus, então você vai ser abençoado. Mas se o seu coração não está em Deus, você é reprovado nessa prova e continua angustiado. Depois nós entendemos o princípio do primeiro. O princípio do primeiro é que não adianta só fazer, tem que se fazer com o coração, tem que dar primazia para Deus. Tem que ser diferente, tem que ser uma atitude de honra. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá, aquele que oferta com alegria. Então não adianta, não basta você vir entregar o seu dízimo no altar, ou a sua oferta no altar, ou a sua primícia no altar, se o seu coração está amargurado. Se você começar a pensar, se preocupar, meu Deus, as contas não vão fechar esse mês, meu Deus, como é que vai ser isso, e agora? Se você já vem assim com o coração, e é por isso que essa série é tão importante, para destravar o seu coração, para que você entenda que isso tem que ser um ato de honra, isso tem que ser um ato de alegria, porque tem muita gente que está entregando o seu dízimo, apresentando as suas ofertas, e a vida financeira não melhora. Não melhora porque o coração dele vai junto com a oferta. Ele está preocupado com o que vai ficar, se vai ser suficiente. Ele continua preocupado. Ele não consegue se entregar a Deus. A questão não é o dinheiro, a questão é o coração. O teu coração tem que estar em Deus e nunca no dinheiro. Amém? Sempre em Deus. E é por isso que nessa quarta ministração da série, nós vamos falar sobre quebrando o espírito de Mamon. Diga, quebrando o espírito de Mamon. É importante a gente diferenciar sempre o que é prosperidade e o que é riqueza. Você pode ser rico sem Deus, tem muita gente rica e sem Deus. Só que tem um preço de ser rico com Deus e tem um preço de ser rico sem Deus. Você escolhe. Você pode se tornar um homem rico, uma mulher rica, sem Deus. Você não precisa de Deus para ser rico.
Só que você vai ter que aceitar o preço. Você vai ter que pagar aquele preço. Tem muita gente que está rico, que está milionário, e não tem paz, não tem saúde, não tem alegria. Esses dias passou uma série na televisão, num jornal, a respeito de pessoas ricas que não tinham paz. Alguém viu essa série no jornal? Acho que foi no Jornal da Record, passou essa série. E ali ele mostrava muitas pessoas que passaram por depressões profundas, tendo tudo em termos de finanças. Chegaram ao topo máximo da escala do sucesso e tiveram que realmente ir tratar da sua mente, do seu coração, fazer tratamentos psiquiátricos, psicológicos. Alguns até tiveram que se internar em clínicas. Tinham tudo, mas não tinham paz, não tinham alegria, não tinham o prazer de viver. Então, o dinheiro, para ser rico sem Deus, tem um preço. E ser rico com Deus, é possível? Claro. Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra o dinheiro, mas Ele diz que a forma que você vai ser rico com Deus é diferente da forma como você vai ser rico pelo mundo. É completamente diferente. Ele quer que você dependa completamente dele, que você entenda que não é o seu esforço que vai te fazer rico com Deus, não é a força do seu braço, nem a inteligência da sua mente. O que vai te fazer rico com Deus é a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? A bênção de Deus sobre a sua vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Diga, é a bênção de Deus que vai fazer toda a diferença na minha vida. Então, esse princípio, essa ministração, trata sobre quebrar esse espírito de mamon. Lucas 16, 9 a 13. Coloca na tela para mim, por favor. Lucas 16, 9 a 13. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. 11. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de odiar a um e amar ao outro. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de odiar... Repetiu aí, né? Está repetido aí, né? Dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Diga, não se pode servir a Deus e a mamon. Essa palavra mamon, que é traduzido por riquezas, e no grego é mamon mesmo, ela não é uma palavra hebraica, ela não é uma palavra grega, ela é uma palavra de origem aramaica. Ela tem origem na Síria, e na Síria havia um Deus que chamava Deus das riquezas, e esse Deus se chamava Mamon. Então a origem dessa palavra, que hoje, até hoje, é traduzida como riqueza, tem origem em um Deus sírio, da época babilônica, e babilônica, que teve origem em Babel. Babilônia teve origem em Babel. A palavra Babel significa confusão. Confusão. Por que a confusão foi gerada em Babel? Porque os homens decidiram fazer as coisas sem Deus. A terra era próspera, o povo era unido, havia solidariedade,
Gente, solidariedade é muito lindo, solidariedade é muito bonito, mas solidariedade sem Deus leva para o inferno. Solidariedade tem que ter Deus para levar para o céu. Essa nação de Babel, na época, era uma nação extremamente solidária. Quando eles decidiam fazer uma coisa, todo mundo ia junto. Não, nós estamos nesse projeto, nós vamos investir nesse projeto. Havia solidariedade e interesse mútuo. Era uma nação próspera. Só que eles queriam fazer tudo sem Deus. Eles simplesmente decidiram fazer tudo sem Deus. E uma das coisas que eles decidiram construir, uma torre que o levasse até os céus. Ou seja, o homem queria chegar ao céu pelo seu próprio esforço. Daí veio a confusão. Essa confusão é a mesma confusão que faz com que as pessoas pensem que elas estão resolvendo os seus problemas, elas estão dando conta dos seus compromissos, que são elas que estão se esforçando e conseguindo o retorno do seu trabalho. Essa confusão que afasta o homem de Deus, é a confusão do materialismo, que afasta as pessoas de Deus. É a mesma confusão que é utilizada pelo espírito de Mamon. Mamon é uma entidade demoníaca. Existe um livro que o pastor Robert cita no livro dele, que eu até estou procurando para comprar, que é O Paraíso Perdido. E lá, um pastor que escreveu esse livro, ele relata, ele teve uma revelação, onde no inferno havia alguns principais demônios ao lado de Lúcifer. E um dos principais, que tinha mais autoridade, que era mais honrado, que era mais venerado ao lado de Lúcifer, era Mamon. Mamon, ele tem um domínio impressionante. Talvez seja a entidade que mais influencie na vida humana em nossos dias. E o pior de tudo, ele está reinando em corações apaixonados por Jesus. Ele está reinando em mentes que realmente querem conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ele está influenciando, ele está gerando o quê? Confusão na vida das pessoas, para que as pessoas comecem a fazer contas, comecem a pensar nos seus próprios recursos. Pessoas comecem a pensar que as coisas têm que ser equacionadas de acordo com as suas razões lógicas. Ele usa a lógica humana, que é loucura para Deus, para o quê? Trazer confusão na vida do homem. Então, quando o Espírito de Deus toca uma pessoa para fazer algo extraordinário para Deus, porque existem 3 níveis de oferta. Diga, 3 níveis. Existem a oferta comum, a oferta simples, a oferta comum. Existe a oferta boa, não tem nada a ver com valor. Estou falando de níveis de oferta. Existe aquela oferta que é extraordinária. Sabe, quando aquela mulher viúva chegou no gasofilaço, estava Jesus ali sentado, ele viu muitas pessoas trazerem ofertas, e muitas pessoas que eram ricas e que tinham posses, e davam grandes quantias, diz a Bíblia, grandes quantias, mas uma oferta foi extraordinária, uma oferta moveu Jesus, moveu o coração de Deus, a oferta daquela viúva pobre, porque ela deu tudo, diga tudo, ela deu tudo o que ela tinha.
Ela passou a depender completamente de Deus. Ela não estava preocupada em fazer contas. Ela não estava preocupada se o dinheiro dela ia sustentar a vida dela. Sim, ela deu tudo. Então não tem a ver com o valor, tem a ver com o que isso representa para mim. E o que Mamon está causando na vida das pessoas é limitar as pessoas, fazer com que as pessoas pensem, calculem como eles estão sobrevivendo e como aquilo vai fazer falta para ele. Mamon é uma entidade que está sobre o dinheiro, mas o dinheiro não é mal. Diga, o dinheiro não é mal. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando você coloca o seu coração no dinheiro, você já está ligado a Mamon. Você já está ligado a Mamon. Você já está vivendo na opressão dessa entidade demoníaca, que faz você achar que, se você tiver dinheiro, você vai ser querido. Se você tiver dinheiro, você vai ser bem aceito. Ah, quando eu tiver bastante dinheiro, o apóstolo vai me amar. Engano, completamente enganoso. Isso é a entidade demoníaca que fala no seu coração. Eu me lembro que quando eu cheguei na IECG, fiquei um tempo, já era líder de célula, já tinha passado pela restauração do meu casamento, pela restauração da minha vida espiritual, porque eu cheguei completamente arrebentado aqui, mas eu estava ainda arrebentado na questão financeira. Não porque eu não estava vivendo os princípios, mas eu estava colhendo ainda aqueles males que eu havia plantado, as sementes equivocadas. Então eu tinha muitas dívidas para serem saldadas, muitos problemas ainda para ser resolvidos. E um dia o apóstolo me chama, e quando eu vou para a reunião, ele diz assim: eu quero te reconhecer como pastor na IECG. E eu falei: meu Deus, mas como? Desse jeito que eu estou, não tem condição. Eu preciso regularizar um monte de coisa, eu preciso ter pelo menos mais dinheiro para me vestir melhor, ou ter um sapato melhor, não posso andar com um sapato furado, a minha esposa não tem roupa nem para ir na igreja. Eu pensei, e eu falei: apóstolo, eu não estou pronto. Tem tanta gente que às vezes, é muito bom querer ser pastor, a Bíblia diz que é um desejo excelente, que busca a obra, né? Busca o episcopado, excelente coisa deseja, mas eu ali estava rejeitando, falei: apóstolo, não estou pronto, tem muita coisa ainda para resolver, ele falou: filho, você está pronto, está na hora, e Deus vai cuidar de tudo. Ele me amou, independente da minha condição. Então não tem nada a ver com a sua condição financeira, mas Mamon está te falando: se você não tiver dinheiro, você não vai ser feliz. Se você não tiver dinheiro, você não vai ser querido. Se você não tiver dinheiro, você não vai ser amado. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter paz. Isso é obra do inferno, isso é voz do inferno. Você não precisa de dinheiro para ser amado, você não precisa de dinheiro para ter paz, você não precisa de dinheiro para ser feliz. Deus vai te dar paz, amor, felicidade, todas as bênçãos do céu na sua vida. É Ele. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor, Ele merece. Aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Amém. Pode sentar, querido. Deus merece aplauso. É Ele que é o Senhor da nossa vida. Então essa voz do inferno, porque essa voz está falando todo dia. Todo dia.
Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou há de servir um, amar a um e odiar o outro. É uma questão de oposição extrema. E essa oposição está todos os dias na sua vida. Todos os dias você tem que decidir a quem você quer ouvir, a quem você quer amar, de quem você quer depender. Porque se você está dependendo de fechar um negócio para ser feliz, se você está dependendo do saldo da sua conta bancária para você poder dormir, então não é a voz de Deus que você está ouvindo. Se você está dependendo de ter um grande sucesso financeiro para de repente começar um ministério, sabe, o Mamon, ele entra na religiosidade. Ele entra na religiosidade. Ele é uma serpente astuta e maligna. Quando você tiver mais dinheiro, você vai poder fazer mais a obra. Quando você tiver mais dinheiro, você vai poder ajudar as pessoas. Então busque o dinheiro, porque você vai poder ajudar as pessoas. Busque o dinheiro, porque você vai poder fazer a obra de Deus com mais tranquilidade. Busque o dinheiro, porque você vai poder arrumar a sua casa para receber uma célula. Busque o dinheiro, porque você vai ter tempo para ser um líder de célula. Religiosidade dirigida por demônios. Então, toda vez que o seu foco está no dinheiro, que o dinheiro está dando direção para a sua vida, que o dinheiro te coloca na dependência, ou o dinheiro se torna uma etapa essencial para você fazer algo, seja para a sua família ou para Deus, está errado. Isso é diabo, isso é demoníaco. Então essa opressão que vem sobre nós, a tristeza que vem sobre nós, o peso que vem sobre nós, por causa de contas, de dívidas. Não estou aqui, meus queridos, dizendo que nós vamos ser irresponsáveis. Ninguém vai ser irresponsável. Mas nós temos que ter a capacidade de falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Estou aí com esse problema, preciso resolver, mas a Tua palavra diz: Tu te deitarás e o teu sono será suave. E eu vou descansar, Senhor, porque eu não dependo do dinheiro para ter paz, eu não dependo do dinheiro para ser feliz. E eu vou dormir, e amanhã vai ser um novo dia, e eu vou ter saúde, e o Senhor vai resolver isso. E Ele vai resolver isso. Amém? Ele vai resolver, porque Ele é teu Pai, Ele é teu Deus. Mas Ele permite, querido, olha a prova, Ele permite que isso aconteça na sua vida. Ele vai permitir algumas vezes, viu? Ele vai permitir muitas vezes, viu? Ele vai permitir. Para quê? Para você analisar o seu coração. Para você analisar se você já venceu isso em você. Isso é um território, queridos, é um território que nós precisamos de libertação. É um território do nosso coração que precisa ser entregue a Jesus. A bandeira de Cristo precisa ser fincada neste altar. É um território que precisa ser entregue ao domínio do Senhor. Enquanto eu ficar preocupado e o dinheiro estiver dando direção para a minha vida, do que eu faço, o que eu não posso fazer, qual é o limite que eu tenho, enquanto o dinheiro estiver me comandando, é um território em que eu sou escravo, e que eu preciso expulsar esse mamon da minha vida. Amém? Precisamos expulsar. Jesus nunca disse que você precisa de mais dinheiro. Ele nunca disse. Jesus nunca falou. Mas Ele fez muitos milagres financeiros. Muitos. Na verdade, 90% dos milagres de Jesus estava relacionado com finanças. Porque quando Ele cura a mulher que há 12 anos tinha fluxo de sangue, o que a Bíblia diz?
que ela gastara todos os seus haveres com os médicos. Então havia um problema financeiro ali, para ser resolvido. Quando a Bíblia diz que Jesus curou o cego que estava no caminho de Jericó, a Bíblia diz que ele estava mendigando. Quando a Bíblia diz que Pedro e João levantaram aquele paralítico no templo, ele pedia o quê? Dinheiro. Tudo está envolvido. A maioria dos milagres, a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães. Queridos, pense uma coisa: o ministério de Jesus precisava de muito dinheiro para ser mantido. Não pense você que Jesus disse que ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Ele estava falando da atividade dele, e não de qualquer tipo de miséria ou de pobreza. Ele estava falando da atividade, porque havia muitas pessoas ricas que sustentavam o ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus era muito grande. Jesus não despedia a multidão com fome. Jesus não despedia a multidão sem ter o que beber, sem ter o que comer, sem se alimentar. Então ele alimentava aquelas pessoas, era costume de Jesus alimentar aquelas pessoas. Até que um dia os recursos faltaram. Não tem. E os discípulos, preocupados com aquela situação, disse: mestre, vai, despede, acabou o culto, vai, libera o pessoal, já está ficando tarde, não vai ter jeito, como é que esse pessoal vai poder se alimentar e ir para casa? Dessa vez não dá, Jesus. E aí, Jesus falou: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. E o que é interessante, queridos, nessa passagem, além de tudo isso que tenho falado, é que eles trouxeram para Jesus o que eles tinham: 5 pães e 2 peixes, na verdade, e não era nem deles, era de um jovem que estava seguindo, porque o jovem era acostumado a seguir Jesus, ele sabia que ia ter essas refeições, mas ele levou a refeição dele. Então, quando eles se assentaram de 50 em 50 e de 100 em 100, eles chegaram e apresentaram para Jesus: olha o segredo, olha aqui o segredo da multiplicação. A primeira coisa que Jesus fez foi abençoou. Abençoou. O que nos faz multiplicar, o que faz crescer, o que traz prosperidade na nossa vida é a bênção de Deus, amém? É a bênção de Deus. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade. Quebre esse orgulho. Temos que quebrar o nosso orgulho. Não é. Há um propósito de Deus em tudo isso que está acontecendo com você. Há um propósito de Deus. Deus está escrevendo uma história na sua vida. As coisas não estão acontecendo por acaso. É um propósito de Deus que está acontecendo na sua vida. E o teu propósito é ser poderoso na terra e chegar ao céu. Amém? Amém. Então Jesus pegou, abençoou, e depois o que ele fez? Repartiu para os discípulos. Até aí houve multiplicação? Tinha multiplicação aí? Não tinha multiplicação. Aí ele disse: agora vocês vão e repartam. É aqui o segredo. Primeiro você abençoa, depois você reparte. Ah, mas eu não tenho nada. Pedro podia ter pensado: bom, esse pedaço dá para eu comer e eu vou aguentar a jornada. O resto, os discípulos poderiam ter pego e ter comido aquele pedaço, era pequeno. Falaram: Jesus, não vai dar, é muito pouco. Eles colocaram cada um no seu cesto, cada um tinha um cesto, e é por isso que sobraram 12 cestos cheios, porque cada apóstolo tinha um cesto. Eles colocaram no seu cesto e foram repartir. E justamente a multiplicação acontece quando? Quando você reparte, quando você dá aquilo que parece que não é nada, quando você reparte aquilo que você tem e parece que não vai resolver o problema, não vai resolver na mente humana, na lógica humana, mas quando você reparte aquilo que é abençoado por Deus, Deus vai multiplicar na sua vida, porque Ele quer fazer um milagre na sua vida e quer te fazer prosperar em todas as áreas. É para Jesus, aleluia, glória a Deus.
Então a multiplicação acontece aqui. Quando você pensa que você não tem condições. E é justamente nessa hora que Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você tem. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de dinheiro. Você precisa da bênção de Deus e repartir o que você tem. Amém? É só disso que nós precisamos. E nós temos que ter um coração generoso. E o coração generoso não se aflige. Aqui está o segredo, meu irmão. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Nós temos que quebrar o espírito de Mamon e nós temos que começar a trabalhar na nossa mente. A nossa mente precisa ser mudada. Não é acumulando, lutando, esforçando e somando e depositando. Não, é o inverso. É o inverso. É fazendo o inverso. É distribuindo, é repartindo, é sendo generoso. Nosso Deus é um Deus de recompensa. É um Deus de recompensa. Diga, Deus de recompensa. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador. Diga, galardoador. Diga, galardoador dos que o buscam. Então, a palavra galardoador significa quem recompensa, quem dá galardão, quem distribui recompensas. Deus entende que nossa alma, ela é motivada por recompensas. Deus entende, Ele conhece a nossa estrutura. Então Ele estabeleceu o dever que nós temos que ter, e estabeleceu a recompensa que nós vamos receber. Mas Ele fala assim, olha, você faz, que eu vou te recompensar. Para que Deus estabelece a recompensa? Para ser uma troca? Para ser um toma lá da cá? Eu vou investir 100 e eu vou receber 1.000? Eu vou dar 10.000 de oferta, eu quero receber 1 milhão? Não, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, porque não é um toma lá da cá. Você não está aqui comprando bênção. Você não está aqui comprando o seu milagre. Não, de forma alguma. Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, você faz e confia em mim. Você oferta, você investe na minha obra, você investe no reino, você coloca o seu coração no reino e confia em mim, que eu vou te recompensar. Amém? Ele estimula você a ter fé, Ele estimula você a ter esperança, Ele estimula você a confiar nele, porque tudo que Ele quer é que você confie nele. Então Ele está dizendo, confia em mim. E quando você faz, confiando em Deus, não faz porque quer receber, mas faz porque você tem um coração generoso e não duvida que Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Pastor Robert contou um testemunho, que ele estava num grande ginásio, e tinha uma celebração, e havia um pregador ministrando, e ele estava lá na galeria, longe, junto com a esposa, como uma pessoa comum, qualquer, assistindo aquela celebração. Ele não era nenhuma pessoa importante ali. E ali, o pregador falou assim, agora o Espírito Santo vai tocar no seu coração para você fazer uma oferta extraordinária. E eu quero profetizar na sua vida, que Deus vai fazer 100 vezes mais, daquilo que você for generoso. Aí ele pegou e colocou, Deus, eu confio no Senhor, eu não faço para receber mais, eu faço porque eu te amo, eu faço porque o Senhor deu Jesus, deu o que era mais precioso, o Senhor deu, então por que eu não posso dar um pouco de mim? Então eu faço, Senhor, eu vou ofertar $100, e era muito para ele, que ele estava no começo do ministério, era muito, e ele pegou e passou a salva, ele ofertou $100, ele levantou as mãos bem alto, e falou, Jesus, eu estou entregando a minha vida,
eu estou entregando as minhas finanças nas tuas mãos. Por quê? Porque o teu reino precisa de pessoas generosas, e eu estou aqui, pode confiar em mim, Jesus, pode confiar em mim, eu me entrego a ti. E ele fez aquela oferta. Aí terminou aquela reunião, quando ele estava para sair do lugar dele, chegou uma pessoa. Ele falou assim: eu estava lá no altar, lá perto do altar, você me viu lá? Não, não vi. Ele falou: mas eu vi você com as duas mãos levantadas, e o Espírito Santo me falou para te dar uma oferta de $10.000. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Exatamente 100 vezes mais do que ele havia ofertado. Foi na hora. Mas ele conta esse testemunho, meu irmão, e eu quero dizer para você, não é um toma lá da cá. É a generosidade de um coração que Deus pode contar com você. Porque Ele vai precisar de pessoas que sejam abençoadoras. Quando Deus chamou Abraão, Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser poderoso, você vai ser riquíssimo, para abençoar. Deus confiou em Abraão. E agora o que Deus procura é pessoas fiéis. A Bíblia diz que os olhos do Senhor sondam a terra procurando os fiéis da terra. Por que Deus procura os fiéis? Ele não sabe onde estão os fiéis? Ele não sabe quem é fiel e quem é infiel? A Bíblia diz que Deus procura os fiéis porque Ele quer usar os fiéis com generosidade para abençoar outras pessoas, para abençoar o reino de Deus, para abençoar. Nós temos que entender, precisamos quebrar esse espírito de mamon, tirando essa situação das nossas vidas. Seja um doador no reino de Deus. Seja um doador. Ele conta a história também. Alguém falou assim: o pastor está contando o livro todo, eu não vou nem mais ler o livro. Não, mas tem muito testemunho. Gente, é riquíssimo o livro. Em testemunhos, é muita coisa. Vale muito a pena você ler. Ele conta um episódio de que ele era tão generoso, tão generoso, tão generoso, que isso começou a motivar as pessoas. E ele era generoso e ele prosperava. Ele falou: meu Deus, eu entendi o negócio, é ser generoso. Mas não é dar de qualquer jeito. É escolher uma pessoa na rua que está passando: ei, peraí, eu tenho R$10 para ti. Não, não é assim. É o Espírito Santo. Eu vou te usar, Deus falou. Quando eu te usar, obedeça. Então espera ouvir a voz do Espírito, não a voz de mamão, a voz do Espírito. E aí, as pessoas começaram a se motivar também nesse processo. E aí um casal chegou assim: pastor, nós temos uma caminhonete, é uma caminhonete velha, mas é uma caminhonete boa, e nós queremos dar para aquela família. O Espírito Santo tocou o nosso coração para a gente dar para aquela família, mas eu não quero aparecer. Eu tenho vergonha, eu não quero que a pessoa me agradeça, eu não quero nada disso. Eu quero que o senhor dê a caminhonete. Ele falou: irmão, vai você mesmo e tal. Falou: pastor, na verdade, eu acho que o Espírito Santo está mandando o senhor dar a caminhonete para eles. Ele falou: então tá bom, meu irmão, eu vou e entrego a caminhonete. Aí, no dia de entregar a caminhonete e tal, ele pegou, aquela caminhonete estava boa, mas estava velhinha e tal, ele pegou e foi no caminho levar para a família. No caminho, o motor fundiu. Fundiu o motor. E aí ele levou para a oficina. Não tem jeito, tem que ir trocar o motor. Não tem mais conserto. Acabou com o motor. Aí ele falou assim: meu Deus, quem que me arrumou essa confusão? Como é que eu vou dar essa caminhonete com o motor fundido para aquela família? Como eu vou explicar para o irmão que nos deu a caminhonete que o motor fundiu na minha mão? Bota um motor novo aí e tal. Botaram um motor novo e ele foi e entregou a caminhonete. A família ficou muito feliz, muito abençoada e tal. Aí ele foi questionar Deus. Falou: Deus, eu não estou gostando desse negócio, porque, poxa, não era a minha oferta. Não tenho nada a ver com isso. Eu fui colocado no meio do caminho,
E agora, como é que você me explica disso? E o Espírito Santo falou, o motor ia fundir com aquela família. Mas como eu sei que você tem o dinheiro e você me obedece, então ele vai fundir na sua mão, para você entregar a caminhonetinha novinha para o rapaz lá. Dê um aplauso a ele. Jesus fala, aleluia. E aí ele ficou confortado no coração, porque Deus vai te usar, meu irmão. É igual o pastor Nilton Ferreira fala, né? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Com generosidade. E quando você é usado por Deus, Deus multiplica. Amém? Vamos encerrar. Tem 2 demônios que trabalham junto com Mamon: orgulho e miséria. Mas antes disso, a Bíblia diz, seja fiel no pouco. O texto que nós lemos fala, seja fiel no pouco, e sobre o muito, Jesus vai te colocar. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Vou contar mais um testemunho do pastor. Ele disse o seguinte, chegou uma pessoa, um irmão, falou assim, pastor, é o seguinte, eu comecei a dizimar quando eu ganhava, um exemplo, eu ganhava R$100 por semana, e eu estava dizimando 10, estava bom, estava tranquilo. Aí eu passei a ganhar R$500 por semana, comecei a dizimar 50, estava bom, estava maravilhoso. Mas hoje Deus me abençoou tanto, que eu estou com R$5.000 por semana. E agora 500 por semana está difícil. E agora, pastor, o que eu faço? Ora por mim, pastor. Ora por mim. Aí ele chamou a pessoa e falou assim, eu vou orar por você. Pai, faça com que ele volte a ganhar R$100 por semana, para ele ser um bom dizimista. Irmão, tem que ser fiel no pouco e tem que ser fiel no muito. Amém? Deus vai te dar mais, Ele vai suprir suas necessidades. O orgulho é quando você tem as coisas e acha que conquistou aquilo pelo seu esforço. Quer mostrar seu carrão, quer mostrar sua casona linda. Isso é demônios que mandam através de Mamon. Orgulho pelas coisas. Orgulho pelas coisas. Se as coisas precisarem ir, meu irmão, vão as coisas. Se precisar vender o carrão, vende o carrão. Se precisar vender a casona, vende a casona, meu irmão. Vai morar numa casa mais simples. Não se preocupa, faz a coisa certa, que Deus vai te abençoar, amém? Deus vai te abençoar. Faça a coisa certa. E a miséria é quando você tem vergonha daquilo que Deus te deu. Não tenha vergonha, isso também é espírito de Mamon. Não tenha vergonha daquilo que Deus te deu. Quando alguém fala assim, carrão, hein? Aí você fala, foi Deus que me deu. Glória a Deus, foi Deus que me deu. Coloque toda a honra ao Senhor. Não precisa ficar mostrando para as pessoas com orgulho, e nem precisa ficar escondendo com miséria. Tem que tirar isso da nossa vida, amém?